Eu vou conversar agora com nossos analistas Yuri Pita e Thaís Arbex. Yuri está aqui no estúdio. Yuri, tem uma batida da Polícia Federal na sede do MEC, e isso é muito simbólico, isso é muito forte nessa investigação e retrata a gravidade do caso, né? E além da prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, os policiais ali procurando pistas como se o crime continuasse acontecendo ou como se as provas ainda estivessem ali à disposição no prédio do MEC. Pois é, e é um caso de bastante gravidade, sem dúvida, Márcio. Boa noite para você, Thaís, para quem nos acompanha aqui no CNN Prime Time. E a grande questão, o porquê que a gente vê toda essa relevância, o impacto que teve. Primeiro que trata-se de dinheiro da educação, uma área tão sensível aqui no país, e um discurso, e coloca em xeque um discurso que vem sendo adotado, mas tem sido modulado nos últimos meses pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, de que o seu governo estaria imune à corrupção. E o que a gente viu e foi com este caso da educação, com todas as reportagens que foram feitas pelo Jornal Estado de São Paulo, pela Folha de São Paulo, muitas delas também feitas aqui pela CNN, acabaram mostrando ali que havia, sim, irregularidades ocorrendo dentro do Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que, como a gente ouviu do próprio ex-ministro Abraham Weintraub, houve uma decisão política do presidente da República de dar o controle político desse órgão, que é um órgão com bastante capilaridade e orçamento disponível para contratações nas pontas, ou seja, em prefeituras. Toda essa operação, tudo isso que foi vindo à tona por meio de reportagens, principalmente da imprensa, mostrou que havia vulnerabilidades. E agora fica claro que sim, irregularidades começam a ser detectadas e envolvendo um ex-ministro, Milton Ribeiro, o alvo principal dessa investigação, e pessoas que tinham acesso franqueado não só ao Ministério, mas ao próprio Palácio do Planalto. É importante ter com a Thaís Arbex também a visão lá de Brasília. Ouvimos aí o presidente Jair Bolsonaro falar que ele não interferiria na Polícia Federal e a maior prova seria a possibilidade de prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. Mas eu queria ouvir você também, Thaís, sobre essa apuração da Renata Agostini que trouxe a CGU avançando nessa investigação. Essa é a única gota d'água que determinou a prisão de Milton Ribeiro, Thaís? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Yuri. Márcio, o que a gente consegue dizer até aqui, a partir de tudo que a gente noticiou? Essa apuração da nossa colega Renata Agostini, na verdade, ela nos mostra, nos abre o caminho do que pode ter sido a motivação dessa prisão. Porque o inquérito lá da Polícia Federal está sob sigilo, o processo também que desceu de instância, que saiu do Supremo Tribunal Federal, quando o ministro ainda ocupava o cargo de ministro da Educação e depois que ele saiu foi para a primeira instância, esse processo também está sob sigilo. Então, a gente ainda não tem informações do que de fato motivou a prisão. Mas a Renata Agostini nos trouxe hoje o que essa investigação da Controladoria Geral da União apontou. E ela pode ter dado, sim, ela pode ser a explicação para essa prisão. Pode ser que esses fatos novos, como a Renata nos trouxe, se eu não me engano, relatados há pouquíssimo tempo, há menos de um mês, mudaram os rumos das investigações dentro da Controladoria Geral da União e foram repassados à Polícia Federal. A partir de amanhã, há uma expectativa de que a gente tenha acesso à íntegra desse processo, ou pelo menos de uma parte dele, porque até agora não sabemos de fato qual foi a motivação da prisão. Mas todos sabemos que, passado tanto tempo, deve ter havido fato novo. E aí, a apuração da Renata Agostini nos dá a luz do que pode ter sido esse fato novo, Márcio.